O último rei das estrelas. Capítulo 1 – A luz além das montanhas. Em uma região esquecida pelo tempo, existia uma pequena comunidade chamada Vila Nebulosa. O lugar era cercado por montanhas cobertas por névoa e florestas tão antigas que ninguém se lembrava de quando haviam surgido. Ali vivia Kael, um jovem de 17 anos que possuía uma curiosidade incomum. Enquanto os outros moradores sonhavam com colheitas abundantes ou viagens para cidades próximas, Kael passava horas observando o céu. Todas as noites, ele subia uma colina próxima à vila para contemplar as estrelas. Naquela noite, porém, algo era diferente. O vento estava mais frio. O silêncio parecia mais profundo. E uma única estrela brilhava com intensidade incomum. Kael permaneceu observando. Então, sem aviso, um feixe de luz atravessou o firmamento. Não parecia uma estrela cadente. Movia-se devagar demais. A luz desceu atrás das montanhas do norte e desapareceu. Sem perceber, Kael levantou-se. Uma sensação estranha surgiu em seu peito. Como se algo estivesse chamando seu nome do outro lado das montanhas. Kael permaneceu imóvel por alguns segundos. Seus olhos continuavam fixos no ponto onde a luz havia desaparecido. A noite voltou ao normal. As estrelas brilhavam silenciosamente. O vento balançava suavemente os galhos da velha árvore que crescia no topo da colina. Ainda assim, a sensação não desaparecia. Era como um chamado distante. Como uma lembrança que tentava retornar após muitos anos esquecida. Por fim, Kael decidiu voltar para casa. O caminho até a vila era curto, mas naquela noite parecia diferente. Cada sombra parecia mais profunda. Cada som parecia carregar um significado oculto. Quando chegou, encontrou sua família já dormindo. Entrou em silêncio e deitou-se. Mas o sono demorou a chegar. Sempre que fechava os olhos, via novamente o feixe luminoso atravessando o céu. Horas depois, acabou adormecendo. E então sonhou. No sonho, caminhava por uma enorme cidade construída acima das nuvens. As ruas eram feitas de uma pedra branca que refletia a luz das estrelas. Rios cristalinos percorriam a cidade em canais perfeitamente alinhados, enquanto pontes douradas conectavam torres que pareciam tocar o próprio céu. Kael observava tudo em silêncio. O lugar era belo. Mais belo do que qualquer coisa que já tivesse imaginado. Pessoas caminhavam pelas ruas usando mantos adornados com símbolos estelares. Algumas conversavam tranquilamente. Outras observavam o céu através de instrumentos estranhos instalados nos telhados. Apesar da movimentação, ninguém parecia notar sua presença. Era como se ele fosse apenas um observador. Um visitante em uma memória antiga. Enquanto avançava pela avenida principal, percebeu algo no horizonte. Uma estrutura gigantesca erguia-se no centro da cidade. Era um palácio. Mais diferente de qualquer castelo conhecido. Sua arquitetura parecia impossível. Torres curvas cercavam uma enorme cúpula cristalina que brilhava suavemente sob a luz das constelações. Sem entender o motivo, Kael sentiu que precisava chegar até lá. Então começou a caminhar. As grandes portas do palácio estavam abertas. Ao atravessá-las, encontrou um salão silencioso e iluminado por pequenas luzes azuis que flutuavam pelo ar. Pilares cristalinos erguiam-se até o teto, refletindo o brilho das estrelas. No centro do salão havia um trono. Mas não parecia feito de pedra ou ouro. Parecia feito da própria luz. Acima dele, uma constelação girava lentamente como um mapa vivo do céu. Kael aproximou-se. Então percebeu uma figura sentada no trono. Seu rosto estava escondido pelas sombras de um longo manto branco. Mesmo sem conseguir vê-la claramente, sentiu uma estranha familiaridade. A figura ergueu lentamente a cabeça. E uma voz calma ecoou pelo salão. Finalmente chegou, Kael. Kael parou imediatamente. Seu nome ecoou pelo salão por alguns segundos. O jovem observou a figura sentada no trono. Tentava entender quem era aquela pessoa. Ou como conhecia seu nome. "Quem é você?" perguntou. A figura permaneceu imóvel.
Então levantou-se lentamente. Um manto branco deslizava suavemente pelo chão luminoso. Sou apenas uma memória. Uma lembrança deixada para quando este dia chegasse. Kael sentiu um arrepio. A voz parecia distante. Como se viesse de muito longe. Que lugar é este? Astraeus. A capital do Reino das Estrelas. Ao ouvir aquelas palavras, imagens começaram a surgir ao redor do salão. Torres. Praças. Jardins suspensos. Milhares de pessoas caminhando sob um céu repleto de constelações. Era uma cidade viva. Magnífica. Mas então as imagens começaram a desaparecer. Uma a uma. Até restar apenas o silêncio. Tudo isso existiu um dia. E tudo isso foi perdido. Kael observou as imagens desaparecerem. A tristeza na voz da figura era impossível de ignorar. O que aconteceu com Astraeus? A figura caminhou até uma enorme janela. Além dela, milhares de estrelas brilhavam no vazio. O reino caiu há muito tempo. Por quê? A resposta demorou alguns segundos. Porque esquecemos o que era importante. Antes que Kael pudesse perguntar mais, uma pequena luz surgiu acima do trono. Ela cresceu lentamente, até se transformar em uma estrela dourada. A estrela flutuou pelo salão e parou diante dele. Seu caminho está começando, disse a figura, e em breve você precisará fazer uma escolha. Que escolha? A estrela brilhou mais forte. Permanecer onde está, ou seguir a luz além das montanhas. Kael observou a estrela dourada. Seu brilho era suave, quase reconfortante, mas ao mesmo tempo despertava uma curiosidade impossível de ignorar. O que existe além das montanhas? Perguntou ele. A figura permaneceu em silêncio. Então apontou para o céu. Imediatamente, dezenas de constelações começaram a se mover. Linhas de luz conectaram estrelas distantes, formando um grande mapa luminoso. Kael nunca havia visto algo parecido. Alguns pontos brilhavam mais que os outros, como se marcassem lugares importantes. Estes são os caminhos esquecidos, disse a figura, rotas que ligavam antigos rios. A estrela dourada aproximou-se lentamente de uma das marcas do mapa e brilhou com intensidade. Sua jornada começa aqui. No mesmo instante, tudo começou a desaparecer. O salão, o palácio, as estrelas, e a voz distante da figura ecoou uma última vez. Encontre a primeira chave. A última frase ecoou pela escuridão. Encontre a primeira chave. Então tudo desapareceu. Kael abriu os olhos rapidamente. Seu quarto estava silencioso. A luz da manhã atravessava a pequena janela de madeira. Por alguns segundos, permaneceu imóvel. O sonho parecia real demais. Mais do que qualquer outro que já tivera. Ele sentou-se na cama e tentou lembrar dos detalhes. O palácio. A figura misteriosa. O mapa de estrelas. A chave. Tudo ainda estava claro em sua memória. Então percebeu algo estranho. Sua mão direita estava fechada. Lentamente, abriu os dedos. Havia uma pequena marca brilhante em sua palma. O desenho lembrava uma estrela de 4 pontas. Kael arregalou os olhos. A marca pulsou uma única vez. Depois desapareceu. Como se nunca tivesse existido. Mas ele sabia o que tinha visto. E naquele momento compreendeu uma coisa. Aquilo não era apenas um sonho. Kael pulou a mão imediatamente. A palavra ainda ecoava em sua mente. Norte. Olhou ao redor. A colina estava vazia. Nenhum morador por perto. Nenhum sinal de quem poderia ter deixado aquela pedra. Mesmo assim, tinha certeza de que ela estava ligada ao sonho. Com cuidado, guardou o objeto no bolso. Durante o restante da manhã, tentou se concentrar nas tarefas do moinho. Mas era impossível. Sempre que tocava o bolso, sentia uma leve vibração. Como se a pedra estivesse tentando
que a palavra norte havia surgido em sua mente. Sem contar a ninguém, preparou uma pequena mochila. Então iniciou sua caminhada. Enquanto o céu assumia tons dourados, ele seguiu em direção às montanhas, sem saber que aquela seria a primeira etapa de sua jornada. Enquanto o céu assumia tons dourados, Kael seguiu em direção às montanhas. A trilha era estreita e silenciosa. O som de seus passos era a única coisa que quebrava a tranquilidade da floresta. Após alguns minutos de caminhada, sentiu algo estranho. A pedra em seu bolso estava quente. Ele a retirou cuidadosamente. A estrela gravada em sua superfície brilhava com uma luz azul suave. Então, entre as árvores, uma luz apareceu. Piscou uma única vez. E desapareceu. Kael ficou imóvel. Respirou fundo. Então decidiu seguir naquela direção. Kael avançou devagar. A luz havia desaparecido. Mas ele tinha certeza de que a vira. Entre as árvores, o ar parecia diferente. Mais frio. Mais silencioso. A pedra continuava brilhando em sua mão. Quanto mais caminhava, mais intensa ficava a luz azul. Então encontrou algo inesperado. Uma escadaria de pedra. Antiga. Parcialmente coberta por musgo. Os degraus subiam pela encosta da montanha e desapareciam entre a névoa. Kael observou em silêncio. Jamais tinha visto aquele lugar antes. Nem ouvira alguém da vila mencionar aquela escadaria. Por alguns instantes, hesitou. Depois deu o primeiro passo, e começou a subir. Kael avançou devagar. A luz havia desaparecido. Mas ele tinha certeza de que havia. Entre as árvores, o ar parecia diferente. Mais frio. Mais silencioso. A pedra continuava brilhando em sua mão. Quanto mais caminhava, mais intensa ficava a luz azul. Então encontrou algo inesperado. Uma escadaria de pedra. Antiga. Parcialmente coberta por musgo. Os degraus subiam pela encosta da montanha e desapareciam entre a névoa. Kael observou em silêncio. Jamais tinha visto aquele lugar antes. Nem ouvira alguém da vila mencionar aquela escadaria. Por alguns instantes, hesitou. Depois deu o primeiro passo, e começou a subir. Kael permaneceu imóvel diante da porta. Os símbolos gravados na pedra emitiam uma luz azul suave. Pareciam pulsar lentamente, como se estivessem vivos. A pedra que carregava começou a vibrar. Muito leve. Então um dos símbolos da porta brilhou mais forte que os demais. Kael aproximou-se. No centro da estrutura havia uma pequena cavidade. Exatamente do mesmo tamanho da pedra. Seu coração acelerou. Por alguns segundos, hesitou. Depois encaixou a pedra no local. O brilho espalhou-se por toda a porta. Linhas luminosas percorreram cada símbolo. A montanha inteira pareceu despertar. Um som grave voou ao redor. E lentamente, após incontáveis anos de silêncio, a enorme porta começou a se abrir. Atrás dela existia apenas escuridão. Mas, ao longe, uma luz dourada brilhava fracamente, como uma estrela esperando por ele. Kael permaneceu parado. O objeto emitia uma luz suave e constante. Não era ofuscante. Pelo contrário, transmitia uma sensação de calma, como se estivesse esperando por alguém. Ou talvez por ele. A sala era silenciosa. Nenhum som. Nenhum movimento. Apenas um brilho dourado refletido nas paredes antigas. Com cautela, Kael aproximou-se do pedestal. O objeto parecia uma pequena esfera cristalina. Dentro dela, pontos luminosos giravam lentamente, como estrelas em um céu em miniatura. Seu coração acelerou. A pedra que havia aberto a porta voltou a vibrar. Desta vez com mais intensidade. E então, sem aviso, a esfera respondeu. Uma luz percorreu sua superfície. E uma voz suave voou pela sala. Identificação iniciada. Kael congelou. A voz não vinha de lugar algum. Parecia surgir diretamente do
estelar e herdeiro localizado. Bem-vindo de volta. Kael sentiu um arrepio. A voz parecia antiga. Muito antiga. Quem está aí? Perguntou. A esfera brilhou novamente. Arquivo estelar ativo. Aguardando identificação. Antes que Kael pudesse responder, pequenas luzes surgiram ao redor do pedestal. Elas começaram a se unir, formando ruas, torres e grandes construções feitas de luz. Uma cidade inteira apareceu diante dele. Kael observava sem acreditar. Astraeus, disse a voz, capital do reino das estrelas. A imagem continuou crescendo. Parecia viva, como uma lembrança preservada por milhares de anos. Então a esfera brilhou mais forte, iniciando a restauração dos registros. A cidade de luz continuou se formando. Pequenas figuras caminhavam pelas ruas. Pontes ligavam torres gigantescas. Tudo parecia real. Como se Kael estivesse observando o passado. Isto realmente existiu? Perguntou. Sim. Respondeu a esfera. Registro histórico confirmado. Kael aproximou-se da projeção. Quanto mais observava, mais detalhes percebia. Jardins suspensos. Praças iluminadas. Observatórios apontados para as estrelas. Era um mundo muito diferente do seu. Então algo mudou. A imagem começou a falhar. Algumas construções desapareceram. Outras ficaram escuras. A voz tornou-se mais lenta. Erro detectado. Registro incompleto. A cidade começou a se apagar. Uma torre após a outra. Até restar apenas uma única estrutura brilhando ao longe. Localização da primeira chave identificada. Kael observou a única estrutura que permanecia iluminada. Era uma torre. Alta e elegante. Seu topo desaparecia entre as nuvens da projeção. O que é a primeira chave? Perguntou. A esfera permaneceu em silêncio por alguns instantes. Como se estivesse procurando informações antigas. Artefato essencial para a restauração do legado estelar. Kael franziu a testa. E onde ela está? A luz da torre brilhou mais forte. Então um pequeno ponto surgiu aos seus pés. Um ponto dourado. Parecido com uma estrela. Ele começou a se mover lentamente pelo mapa. Até parar sobre uma região montanhosa, muito distante de Astraeus. Destino identificado. Disse a esfera. Distância, desconhecido. Status, acessível. Kael observou o mapa. Sem perceber, sentiu a mesma sensação que tivera ao ver a luz cair do céu. Como se algo estivesse chamando por ele novamente. E desta vez o chamado era ainda mais forte. Kael sentiu o coração acelerar. Por alguns instantes, esqueceu completamente a sala ao seu redor. Seus olhos permaneciam fixos no mapa. Na pequena estrela dourada que marcava a localização da primeira chave. Era como se aquela luz o observasse. Como se soubesse exatamente onde ele estava. Por que eu? Perguntou em voz baixa. A esfera permaneceu em silêncio. Então respondeu. Compatibilidade confirmada. Compatibilidade com o quê? A luz da esfera pulsou uma vez. Linhagem estelar identificada. Kael franziu a testa. Não compreendia aquelas palavras, mas antes que pudesse insistir, algo mudou. Uma parte do mapa brilhou intensamente. Uma nova luz acabará de surgir. Muito distante da marca da primeira chave. E não parecia estar adormecido. Parecia ter acabado de despertar. Kael observou a nova luz surgir no mapa. Ela brilhou uma vez. Depois outra. Muito mais intensa do que as demais. O que é isso? Perguntou. A esfera respondeu imediatamente. Alerta detectado. Kael sentiu um arrepio. Alerta? A luz continuava pulsando. Como um sinal sendo enviado através de grandes distâncias.
Estrutura estelar reativada. Igual a esta. Correto. O jovem observou o mapa. Então percebeu algo ainda mais estranho. A nova luz estava se movendo. Muito lentamente. Mas estava. Isso não deveria acontecer, certo? A esfera demorou alguns segundos. Correto. Pela primeira vez, a voz parecia incerta. A luz avançou mais uma vez pelo mapa. Então parou. Diretamente na direção da Vila Nebulosa. O coração de Kael disparou. Aquela coisa, o que quer que fosse, parecia estar vindo para ele. Kael observou a figura desaparecer. A sala voltou ao silêncio. Quem era aquilo? Perguntou. Dados indisponíveis. Respondeu a esfera. O jovem voltou a olhar para o mapa. A luz distante continuava brilhando. Imóvel. Mas sua presença era inquietante. Como um aviso. Ou uma ameaça. Então a esfera emitiu um brilho mais intenso. Recomendação prioritária. Qual? Localizar a primeira chave. Kael observou novamente a marca dourada. Ela parecia pulsar suavemente, como um coração distante. E naquele momento aprendeu algo. Se quisesse respostas, precisaria deixar a Vila Nebulosa. Sua jornada estava prestes a começar. Kael permaneceu diante do arquivo estelar. Os símbolos flutuavam em silêncio. A esfera brilhou. Novo destino identificado. O mapa se abriu. Montanhas cinzentas. E além, a torre de Estéreo. Kael franziu o olhar. Isso é longe demais da Vila Nebulosa. Distância elevada. Risco elevado. Importância máxima. O templo vibrou levemente. Portas antigas começaram a se abrir. Lentas. Pesadas. Por que agora? Ativação do portador detectado. O vento entrou no vento. Partículas de luz estelar. Kael sentiu o chamado mais forte. Como se algo puxasse. Ele respirou fundo. E avançou. A primeira chave o aguardava. Kael cruzou o limiar do tempo. A porta se fechou atrás dele com um som grave. O silêncio da montanha era diferente agora. Mais pesado. Mais vivo. A esfera flutuava ao seu lado. Trajeto inicial definido. Um caminho de pedras antigas surgiu entre a neblina, levando em direção às montanhas cinzentas. Kael deu o primeiro passo. E o mundo pareceu reagir. A névoa se moveu como se observasse. Isso não parece natural, ele murmurou. Confirmar. Região com anomalias estelares. Respondeu a esfera. Um brilho distante surgiu no topo das montanhas. Intermitente. Como um sinal. Ou um alerta. Kael apertou os punhos. Então alguém já sabe que estou indo. A esfera permaneceu em silêncio por um instante. Probabilidade alta. O vento soprou mais forte. E a jornada ganhou peso. Kael seguiu pelo caminho de pedras enquanto a neblina se fechava ao redor. Cada passo parecia afundar em um silêncio estranho, como se o mundo estivesse ouvindo. A esfera iluminava o trajeto com pulsos fracos. Instabilidade crescente detectada. Disse ela. Kael olhou para os lados. Sombras se moviam na névoa. Rápidas demais para serem vento. Tem algo aqui, ele sussurrou. O caminho à frente se dividiu em dois. Um seguia em direção às montanhas. O outro descia para um vale escuro. A esfera brilhou mais forte. Rota recomendada, montanhas cinzentas. Um som metálico ecoou ao longe, como correntes sendo arrastadas. Kael hesitou por um instante. Então escolheu seguir em frente. A neblina se abriu parcialmente, revelando uma antiga estrutura quebrada no horizonte. Marcas douradas iguais às do mapa brilhavam nas ruínas. Kael parou. Isso não estava no mapa, a esfera respondeu. Atualização de rota em tempo real. Você não está sozinho na busca. Kael observou as ruínas surgindo
marcas douradas pulsavam nas pedras quebradas, como se ainda estivessem vivas. Estrutura desconhecida. Origem pré-estelar. Disse a esfera. Kael se aproximou lentamente. O chão estava coberto por símbolos antigos, recentemente ativados. Ele se agachou e tocou uma das marcas. No mesmo instante, uma onda de energia percorreu o ar. A neblina se abriu por um segundo, revelando uma visão breve. Uma torre inteira, intacta, flutuando no céu. Kael recuou assustado. O que foi isso? A esfera demorou a responder. Registro de eco temporal detectado. O vento ficou mais frio, e passos foram ouvidos atrás dele. Lentos. Kael virou o corpo devagar, mas não havia ninguém. A esfera brilhou em vermelho pela primeira vez. Atenção! Presença não identificada próxima. A neblina começou a se mover sozinha. Vou continuar, mas mantendo bem curto para não estourar o limite. Kael não recuou. A sombra avançou mais um passo, e o chão tremeu levemente. As marcas douradas começaram a se apagar quase por completo. A esfera insistiu. Evasão imediata recomendada. Kael respirou fundo. Se isso está ligado à primeira chave, eu preciso entender. Ele deu um passo à frente. O silêncio ficou absoluto. E então a sombra parou, como se estivesse avaliando sua decisão. Por um instante, tudo ficou imóvel. Até que uma voz ecoou, distorcida, vinda do próprio ar. Escolheu chegar tarde demais, ou cedo demais. A neblina explodiu em luz. A luz que explodiu das ruínas não queimou Kael, mas o envolveu por completo. Por um instante, tudo desapareceu. Névoa, sombra. Só existia a voz. Você atravessou o limite sem compreender tudo. Kael abriu os olhos. Agora estava dentro de um espaço vazio, suspenso, feito de fragmentos de estrelas. A esfera flutuava estável ao seu lado. Ambiente, inexistente. Disse ela, falhando. À frente, a sombra havia mudado. Agora tinha forma, mais definida. Quase humana. As rotas foram quebradas. O mapa falhou. A figura deu um passo. E o espaço reagiu como vindo do encanto. A primeira chave não é um objeto. Kael estreitou o olhar. Então o que é? Silêncio. A entidade inclinou a cabeça. É uma escolha que reescreve o computador. A esfera emitiu um último alerta antes de oscilar. Instabilidade crítica. O espaço começou a colapsar lentamente ao redor deles. Kael manteve o olhar fixo enquanto o espaço ao redor terminava de se estabilizar. O vazio fragmentado desapareceu. E ele estava novamente nas ruínas. A neblina retornou, mas agora mais leve, como se algo tivesse sido selado. A esfera flutuou ao seu lado, com luz constante. Sistema restaurado. Kael respirou fundo. O que foi aquilo? Silêncio breve. Entidade de verificação de convergência. Ele olhou para o horizonte. A torre de Astério ainda estava lá, mas agora parecia mais próxima, mais inevitável. O caminho de pedras retomou sua forma diante dele, como se o mundo tivesse aceitado sua escolha. Kael deu um passo à frente. E então outro. Então não é sobre destino, ele murmurou. É sobre continuar andando. A esfera respondeu. Correção, sobre persistir na convergência. O vento soprou entre as ruínas. Mas já não havia ameaça imediata. Apenas direção. E pela primeira vez, o silêncio parecia estável. Kael seguiu pelo caminho restaurado enquanto a neblina se abria lentamente. As ruínas ficaram para trás como um eco distante. A esfera mantinha um brilho constante ao seu lado. Trajeto recalculado. Disse ela. Kael observava o horizonte. A torre de Asterion agora surgia com mais clareza entre as nuvens baixas. Não parecia apenas distante. Parecia esperando. Isso não
A esfera respondeu sem hesitar, estrutura atrativa ativa detectada. O solo sob seus pés começou a apresentar pequenas marcas douradas novamente. Mas desta vez, não como ruína, como sinalização, como guia. Kael parou por um instante. Então isso está me levando até lá, ou me deixando ir? Silêncio. A esfera não respondeu imediatamente. Depois, apenas, ambas as hipóteses são válidas. O vento ficou mais frio. E a torre de Asterion brilhou ao longe. Agora, impossível de ignorar. Kael permaneceu no topo da elevação por alguns segundos, observando a torre de Asterion. Ela não parecia apenas uma construção. Parecia uma presença. A esfera flutuou ao seu lado com luz estática. Entrada principal detectada a 1,2 km. Kael começou a descer o terreno. As marcas douradas agora formavam um padrão claro no chão. Como um mapa vivo guiando seus passos. Isso está cada vez mais intencional, ele comentou. Correto. O campo de convergência se ajusta ao computador. Respondeu a esfera. O ar ficou mais denso conforme ele se aproximava. Não era pressão física. Era sensação, como se a própria torre estivesse percebendo sua chegada. Kael parou por um instante. Se isso reage a mim, então eu nunca fui um invasor. Silêncio. A esfera respondeu depois de alguns segundos. Hipótese consistente. O caminho se abriu em uma última linha reta. E os portões da torre de Asterion começaram a surgir entre a névoa. Lentamente. Como se já estivessem abertos por dentro. Kael parou diante dos portões da torre de Asterion. Altos, escuros, cobertos por linhas douradas pulsantes. A esfera flutuou ao seu lado. Estrutura de acesso ativa. Os portões não estavam fechados, mas também não estavam abertos. Pareciam existir entre estáveis. Kael aproximou a mão da superfície. E o metal respondeu com um leve brilho. Reconhecimento de computador confirmado. Uma fenda de luz se abriu entre as portas. Lenta. Precisa. O interior da torre não era escuro. Era luminoso. Como se houvesse um céu dentro dela. Kael respirou fundo. Então aqui é o fim do caminho, ou o começo dele. A esfera respondeu. Inconclusivo. Ele avançou. E ao atravessar os portões, o mundo externo desapareceu atrás dele. O silêncio dentro da torre era diferente. Antigo. Organizado. E vivo. A primeira chave estava perto. Kael avançou pelo interior da torre de Asterion. O espaço era amplo, mas não parecia físico no sentido comum. As paredes eram feitas de camadas de luz estática, como se o próprio ar tivesse memória. A esfera flutuava ao lado dele. Estrutura interna, não euclidiana. Kael observava cada passo de cautela. Símbolos surgiam e desapareciam nas superfícies ao redor, reagindo à sua presença. Isso não é uma construção, ele concluiu. É um sistema. A esfera respondeu. Informação parcial. Estrutura de registro convergente. O caminho se estreitou até um grande salão circular. No centro, um pedestal vazio. Mas o vazio parecia ativo. Como se algo estivesse ali, mesmo sem forma. Kael parou. É aqui. A esfera emitiu um brilho contínuo. Núcleo da torre de Asterion detectado. O ar vibrou suavemente. E uma voz antiga ecoou pelo espaço. Portador reconhecido. O pedestal respondeu ao chamado de Kael antes mesmo dele se aproximar. Kael permaneceu imóvel diante do pedestal. O salão circular pulsava em silêncio. A voz ecoava, mas não vinha de um ponto específico. Protocolo de convergência iniciado. A esfera flutuou mais próxima do centro. Atividade do núcleo em ascensão. Kael deu um passo à frente. E o pedestal respondeu. Uma camada de luz se abriu acima dele, revelando um fragmento suspenso no ar. Pequeno. Denso. Como uma estrela movendo de forma sólida.
O fragmento começou a girar lentamente. E o salão inteiro reagiu. As paredes de luz se reorganizaram como circuitos vivos. Portador em sincronização, disse a voz da torre. Kael sentiu algo dentro de si responder. Não como dor, mas como alinhamento. O fragmento brilhou mais forte. E o ar ficou completamente estável. Como se o mundo inteiro estivesse esperando aquele momento. Kael ficou diante do núcleo escuro, sem recuar. As imagens ao redor continuavam se sobrepondo em camadas contraditórias. Construção, ruína, reconstrução. Tudo coexistindo. A esfera tremia levemente. Instabilidade crítica na camada raiz. Kael respirou fundo. Então isso aqui é a origem de tudo, a voz antiga respondeu. É o registro anterior à escolha. O núcleo começou a reagir de forma mais intensa. Não emitia luz. Emitia ausência. Como se apagasse o espaço ao redor. Kael estendeu a mão lentamente. Se isso é a origem, então eu preciso entender. A esfera emitiu um último aviso. Contato irreversível. No instante que seus dedos tocaram o núcleo, o salão inteiro silenciou. As imagens pararam. E tudo ficou branco por um segundo absoluto. Então uma única frase ecoou dentro dele. A primeira chave não abre a torre. Ela define quem pode existir fora dela. E o núcleo respondeu ao toque de Kael. Kael levantou o olhar para a nova passagem aberta acima do salão. A estrutura da torre agora reagia de forma contínua à sua presença. A esfera flutuava ao seu lado. Um outro nível de acesso liberado. Kael respirou lentamente. Então isso ainda não acabou. Ele deu um passo à frente. As colunas de luz se reorganizaram, formando um caminho vertical. Como se a própria torre tivesse se transformado em direção. Estrutura adaptativa confirmada. Disse a esfera. Kael começou a subir. Não havia escadas. A gravidade parecia ajustada ao movimento dele. Cada passo o levava mais fundo na torre, e mais perto de algo desconhecido. O silêncio agora era diferente. Não era vazio. Era observação. Kael sentiu isso claramente. Como se algo maior tivesse acabado de acordar junto com ele. A esfera emitiu um último aviso suave. Atenção, transição de camada completa. E o espaço ao redor mudou novamente. Kael continuou avançando pelo corredor de luz, enquanto a estrutura ao redor se consolidava lentamente. As fontes de energia reagiam a cada passo, ajustando sua forma como se antecipassem seu percurso. A esfera flutuava ao lado dele. Estrutura em autoformação progressiva. Kael observou o caminho à frente. Isso está se mudando enquanto eu ando, correto? Respondeu a esfera. No fim do corredor, a nova estrutura começou a ganhar forma com mais definição. Não era uma sala ainda. Era um ponto de estabilização. Um núcleo menor, mais ativo. Kael parou por um instante. Outro núcleo, dentro da torre. A esfera respondeu, sob camada de contorno. O espaço vibrou suavemente. E a estrutura terminou de se formar. Um pedestal menor surgiu no centro. Sem fragmento visível. Apenas um vazio estável acima dele. Kael deu um passo à frente. E o vazio respondeu, levemente perto. Kael recuou meio passo enquanto a fenda de luz se expandia completamente. Do outro lado, não havia outra sala. Havia algo além da torre. Um horizonte impossível, feito de camadas sobrepostas de realidade, como se vários mundos estivessem alinhados no mesmo ponto. A esfera flutuou com estabilidade leve. Observação externa debilitada. Kael fixou o olhar. Então isso não é só dentro da torre, silêncio. A resposta veio mais lenta. Correto. A torre de Asbel é um ponto de interface. Um vazio estabilizado no pedestal começou a emitir pontos regulares, como se estivesse sincronizando com aquilo que existia do outro lado. Kael respirou fundo. Interface com o quê? A esfera respondeu. Sistemas de convergência múltiplos.
abriu um pouco mais. E uma presença distante foi sentida. Não uma entidade, mas uma atenção, voltada diretamente para ele. A torre inteira pareceu prender o ar por um instante. Então tudo ficou em silêncio absoluto. Kael permaneceu observando o eixo central se estender diante dele. A estrutura não tinha pontos visível nem fim definido. A esfera flutuava ao seu lado. Eixo de convergência estabilizado. Kael respirou fundo. Então tudo isso leva até aqui em silêncio breve. Correto. O espaço ao redor dele deixou de reagir às últimas camadas. Agora tudo respondia a uma única direção. Kael deu mais um passo. E o eixo respondeu com um leve pulso. Como se reconhecesse sua presença de forma definitiva. Parâmetro de interface expandido. Disse a esfera. O fluxo à frente começou a se abrir lentamente, revelando algo ainda mais profundo dentro da estrutura. Kael estreitou o olhar. O que tem lá embaixo? A esfera demorou um instante. Origem do primeiro registro. O silêncio voltou a pesar. E o caminho continuou se abrindo. Kael permaneceu diante do ponto de luz estável, sentindo o eixo inteiro da convergência suspenso em espera. A esfera flutuava ao seu lado. Interface final em estado de observação. Kael não se moveu imediatamente. O silêncio ao redor não era vazio, era pressão controlada. Como se algo antigo estivesse segurando o próprio sistema. Então tudo isso começou com uma escolha. Ele disse baixo. Silêncio breve. Correto. O ponto de luz pulsou novamente, mais fraco desta vez. Kael deu um passo à frente. E o eixo respondeu com uma leve reorganização. Como se aceitasse a aproximação. Se eu tocar isso, o que acontece? A esfera demorou um instante. Reescrita do estado atual do computador e da camada associada. Kael respirou fundo. Olhou uma última vez para o fluxo infinito atrás dele. E então estendeu a mão. O ponto de luz não resistiu. Apenas o envolveu. E tudo ficou em silêncio absoluto. Kael avançou em direção ao caminho de saída enquanto a torre das telas permanecia em completo silêncio estrutural. Não havia mais tudo. Nem reorganizações. Apenas estabilidade. A esfera flutuava ao seu lado. Estado do sistema, inativo em observação. Kael olhou para trás uma última vez. O eixo e o ponto de luz já não estavam acessíveis. Como se nunca tivessem sido permanentes. Então isso foi só um ponto de verificação. Silêncio breve. Correto. Ele atravessou o último corredor. E a estrutura da torre não reagiu. Não abriu caminhos novos. Não alterou rotas. Simplesmente permitiu. Kael parou diante da saída. A neblina externa ainda estava lá. Mais diferente. Mais natural. Menos densa. A esfera emitiu um último relatório. Portador redefinido como entidade externa ao ciclo de convergência. Kael respirou fundo. E deu o passo final para fora da torre.